Tisha B'Av, o dia mais triste do nosso calendário. Um luto nacional do povo judeu pela destruição do Beit HaMikdash, pela destruição da casa de Hashem nesse mundo. E a Gemara escreve que o primeiro templo foi destruído por causa de Avodah Zarah, Shfichut Damim, Gilui Arayot, idolatria, assassinato, relações proibidas. E o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo, foi destruído pelo pecado de Sinat Chinam, ódio gratuito. Na época do segundo Beit HaMikdash, existia a Torá, Kiyum HaMitzvot, o cumprimento das mitzvot, e mesmo assim, o templo foi destruído pelo pecado de Sinat Chinam, o ódio gratuito. Nós vemos daqui como o ódio gratuito é grave aos olhos de Hashem. O Talmud Yerushalmi, em Masechet Yomá, no Tratado de Yomá, traz a seguinte passagem: que a destruição do segundo templo, ela é muito mais grave do que a do primeiro templo. O primeiro templo foi destruído e 70 anos depois o segundo templo foi reconstruído. E o segundo templo, quando foi destruído, até hoje, nós estamos esperando a sua reconstrução. E existe uma outra ideia no Talmud Yerushalmi que esclarece isso, dizendo que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pela Avodah Zarah, pela idolatria, pelo assassinato, pelas relações proibidas, mas o povo de Israel fez tshuvá. O povo de Israel se arrependeu, retificou esses erros. Mas o segundo templo, que foi destruído pelo ódio gratuito, não que o ódio gratuito é mais grave do que a Avodah Zarah, do que a Shfichut Damim, do que o Gilui Arayot. Não. Simplesmente o povo de Israel ainda não fez tshuvá. Nós ainda não retificamos esse erro e esse mal, que é o ódio gratuito, dentro do nosso povo. A responsabilidade é totalmente nossa. Nossos sábios falaram: Kol mi sheino nivna beyamav, keilu nechrav beyamav. Toda geração que ele não foi reconstruído é como se ele tivesse sido destruído nessa geração, na nossa geração. O tikkun, o conserto, é a Ahavat Hinam, o amor entre nós. A coisa mais especial para um pai é ver que os seus filhos se amam. E o maior desgosto para um pai é ver os seus filhos se odiando, brigando entre si. Um dos grandes tzadikim de Eretz Israel uma vez perguntou para o seu pai, quando ele era criança: Abba, pai, por que todos os dias de manhã nós recebemos sobre nós a mitzvah de Ahavat Israel? Assim está escrito em alguns sidurim: Harei ani mekabel alai mitzvah taseh shel ve'avta l'reacha kamocha. Eu recebo sobre mim a mitzvah de amar o próximo como a mim mesmo. Por quê? Ele perguntou para o seu pai. O mais correto agora, antes de rezar, antes de falar com o Criador, é receber a mitzvah de Ahavat Hashem. É receber a mitzvah ve'avta et Hashem Elokecha, de amar a Deus. Por que nós recebemos a mitzvah de amar ao próximo antes da reza, antes de falar com o boss?
O pai respondeu: a sua pergunta é pertinente porque você ainda não é pai. Quando você for pai, você vai entender que não existe satisfação maior para um pai do que ver os seus filhos se abraçando, se amando. E se o pai tiver que escolher entre os filhos se amarem ou amarem o pai, ele abre mão desse amor. Ele prefere que os filhos se amem e não briguem, porque isso lhe dá nachat, lhe dá satisfação. Não existe alegria maior para um pai do que ver os seus filhos andando de mãos dadas. Banim atem lashem Elokeichem. Vocês são os filhos de Hashem nesse mundo. E nós não podemos dar esse desgosto para o nosso Abba Sheba Shamayim. Essa desunião, o Sinat Hinam, o ódio gratuito que destruiu o Beit HaMikdash. E se ele não foi reconstruído, sinal que ele ainda está presente dentro de nós. Um dos mais famosos artistas dos Estados Unidos, Jimmy Durant, certa vez foi convidado para se apresentar para uma plateia de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Como ele era um artista muito requisitado, ele recusou o convite inicialmente e depois de muita insistência, ele aceitou, com a condição de se apresentar apenas 15 minutos, uma curta apresentação. Ele subiu no palco e o que era para ser 15 minutos de show se transformou em 30 minutos, 45 minutos, 1 hora de espetáculo. Ele concluiu a sua apresentação, foi muito aplaudido e saiu de cena. Os organizadores do evento entraram no camarim e perguntaram para ele: Jimmy, o que aconteceu? Você falou que seria uma apresentação rápida. Por que você se estendeu tanto? Jimmy olhou para eles e respondeu: se vocês querem saber o motivo, me acompanhem, por favor. Ele levou os organizadores até o palco e mostrou na primeira fila. Na primeira fila haviam 2 sobreviventes de guerra. Um havia perdido o braço direito e outro havia perdido o braço esquerdo em batalha. Mas juntos eles me aplaudiram como eu jamais fui aplaudido em minha vida. Esses 2 homens conseguiram aplaudir durante toda a minha apresentação, com muita força, com muita alegria, mais do que qualquer outro espectador. A força da união comove, sensibiliza. Em prol de causas nobres, então, nem se fala. Não existe um projeto mais sagrado e mais importante para a humanidade, para o povo de Israel, para você, do que a reconstrução do Beit HaMikdash. Muitas pessoas em Tisha B'Av não entendem o motivo do luto. Já se passou tanto tempo, não se chora pelo leite derramado. Eu não estava lá, eu não tenho como me enlutar por algo que eu nunca vi. Mas esse é o nosso papel. Antes de mais nada, sentirmos por não sentir. Nos enlutarmos não só pela destruição do templo, mas também pela nossa destruição, pelo declínio da nossa geração, que se acostumou e que não sente mais falta do Beit HaMikdash. Em Jerusalém, até hoje, existem pessoas muito especiais que acordam de madrugada e fazem o Tikkun Hatzot e choram pela destruição e choram porque o Beit HaMikdash ainda não foi reconstruído. O 9 de Av é uma oportunidade única no ano para que você possa chorar e resgatar esse desejo pela reconstrução. Precisamos entender como o Beit HaMikdash era benéfico para a nossa Avodat Hashem, como os milagres eram revelados e como a proximidade de cada Yehudi com a Kadosh Baruch Hu
dentro do Beit HaMikdash era intensa. A Gemara conta que 4 sábios estavam andando pelas ruas de Jerusalém e eles viram uma raposa saindo das ruínas de dentro do Kodesh HaKodashim, do lugar mais sagrado dentro do templo. O lugar que o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano só, em Yom Kippur, no dia mais sagrado, no local mais sagrado. E eles começaram a chorar. Mas Rabi Akiva, que estava com eles, começou a rir. Eles olharam para ele e Rabi Akiva, o lugar mais sagrado para nós, o Kodesh HaKodashim, uma raposa saindo de lá. Nós estamos chorando e você está rindo? Por que você está rindo? Eu estou rindo, ele respondeu para eles, porque assim como nós estamos vivendo as profecias da destruição se concretizando em nossos dias, isso é um sinal que em breve vivenciaremos as profecias da Geulah, da redenção. A primeira etapa já foi, sinal que estamos já no caminho rumo à segunda etapa, que é a reconstrução, as profecias da Geulah, da redenção. Essa visão do Rabi Akiva, na verdade, é um reflexo da sua própria vida. Um homem igual Rabi Akiva, que veio do nada, não sabia ler, não sabia escrever, aprendeu a estudar a Torá com 40 anos. Um homem igual Rabi Akiva, que veio de uma fase de sofrimento e depois vivenciou a alegria de ensinar a Torá, de disseminar os valores judaicos. Só ele, diferente dos outros sábios, conseguia enxergar essa luz dentro da escuridão. O nosso papel em Tisha B'Av é enxergar a luz. O nosso papel em Tisha B'Av é enxergar que dentro dessa destruição, na verdade, mora a reconstrução. E essa reconstrução depende de nós. A retificação é uma responsabilidade nossa. Não deixe de chorar. Não deixe de pedir. Não se esqueça daquela mãe que no parto preferiu morrer para que o seu filho nascesse. E esse filho, quando completou 13 anos, era a oportunidade, a primeira vez que ele poderia falar Kadish pela sua mãe, que deu a vida para ele estar vivo. Imagine o comportamento desse filho, se no momento do Kadish, ele não se compenetrar, ele não recitá-lo com fervor. Imagina se ele falar, eu nem conhecia minha mãe. A nossa mãe era o Beit HaMikdash, que deu a vida por nós. O Beit HaMikdash foi destruído para que o povo de Israel continuasse vivo. As pedras foram destruídas como capará, como expiação pelos nossos pecados. Ela é a nossa mãe que deu a vida por nós. Nós não podemos deixar de chorar e de pedir e de lembrar o que ela fez por nós. Bezrat Hashem, que esse seja o último Tisha B'Av e que a gente consiga enxergar a luz dentro da escuridão, que a gente consiga enxergar a reconstrução dentro da destruição e que o Beit HaMikdash seja reconstruído em breve em nossos dias. B'meherá b'yameinu. Amém. V'chen yehí ratzon.